Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Estamos estudando nesta série a questão do porquê as igrejas neopentecostais são seitas. E quando eu me refiro a igrejas neopentecostais nesta série, eu estou me referindo a movimentos como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja do Apóstolo Valdomiro Santiago, no caso a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja também Plenitude do Trono de Deus, certo? Que também é de outro cidadão que também é falso mestre, e por aí vai indo. São movimentos neopentecostais distantes da soteriologia evangélica e cristã autêntica. Então, quando nós vamos nos referir à Igreja Universal do Reino de Deus, nós não estamos nos referindo a uma igreja verdadeira, uma igreja legítima, uma igreja autêntica. Nós estamos nos referindo a uma seita. Uma seita disfarçada de igreja evangélica, certo? Então, é isso que nós vamos estudar nesta série. No primeiro vídeo, nós observamos uma introdução sobre esses movimentos neopentecostais. São movimentos que vieram depois do pentecostalismo. Nos Estados Unidos, são conhecidos como movimentos carismáticos, ok? E nesse estudo aqui nós vamos tratar sobre a questão da soteriologia inadequada da Igreja Universal do Reino de Deus, que não é, como eu disse para vocês, uma igreja, mas uma seita, ok? O seu líder máximo, o senhor Edir Macedo, ele ensina que você precisa ter uma fé de revolta. Você tem que se revoltar contra a sua posição financeira, você tem que realizar sacrifícios, ok? E esses sacrifícios têm a ver com as questões de dinheiro, evidentemente, tá? Porém, quando nós vamos para o Novo Testamento, tá? Nós temos uma salvação totalmente diferente daquela pregada pela seita chamada Universal do Reino de Deus. Porque ela não é nem do Reino de Deus e ela nem é de Deus. Ela é uma seita fabricada na mente de pessoas que são chamados pela Bíblia de falsos mestres, falsos profetas. A Bíblia alerta em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e verso 2, nós vemos escrito na santa, inerrante, infalível palavra de Deus e profética, onde nenhuma de suas profecias falharam. Então nós estamos aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso de 1 a seguir, diz: E também houve entre o povo, está se referindo ao povo de Israel, houve entre o povo de Israel, podemos parafrasear, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, igreja, ok? Entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, quando nós exploramos, segundo Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3, nós vemos aqui de uma maneira profética, Deus alertando a igreja que haveria falsos mestres, falsos profetas dentro da igreja verdadeira.
No caso, a igreja verdadeira é uma igreja invisível. Você não sabe quem são aqueles que realmente pertencem ao Senhor. Mas a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a boa árvore. Ou seja, uma boa árvore não produz frutos ruins, somente frutos bons. E a Bíblia diz que esses falsos mestres, eles vão introduzir heresias de uma maneira encoberta, mas que são heresias de destruição. E muitos seguirão as suas heresias. E o caminho verdadeiro, o caminho do Senhor Jesus Cristo, será blasfemado por causa desses falsos mestres. As pessoas vão falar assim, olha, pastor é tudo ladrão, esses pastores só querem saber de dinheiro, ou seja, o caminho da verdade será blasfemado. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, ou seja, o único intento dos falsos mestres é o seu dinheiro. Eles querem o seu dinheiro, eles não querem que você aprenda de fato a verdade. E por isso que nesta série nós estamos estudando aquelas seitas que são vistas como igrejas evangélicas, mas na verdade não são. É interessante notar que quando surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus, que nós já fizemos uma ponte histórica no vídeo número 1, eles não se identificavam como evangélicos. Na verdade, eles não gostavam de ser chamados de evangélicos. Se você observar os primeiros programas de televisão onde eles apareciam, eles não se identificavam como evangélicos. Na verdade, eles não queriam essa nomenclatura. Mas depois eles perceberam que era mais fácil, né, ter os evangélicos atraídos por eles, então usando o nome de evangélicos, o nome de pastores. Então eles se adequaram, né, a seita universal se adequou a esta situação. Agora, o que é interessante notar é que a soterologia, ou seja, a doutrina da salvação da Universal do Reino de Deus, que é o foco aqui do nosso estudo, é uma doutrina da salvação inadequada. Ela não se enquadra nos rudimentos da palavra de Deus. Então, devemos observar que o senhor Edir Macedo, que é o fundador desta seita, em 1993, ele manifestou uma opinião negativa concernente ao estudo de teologia. Tá? Ele dizia que era algo fútil, improdutivo, né, aos esforços evangelísticos. Justamente porque os falsos mestres, eles não querem que as pessoas venham estudar a Bíblia, porque se as pessoas vierem estudar a Bíblia, elas vão descobrir que eles são falsos mestres. É da mesma forma como se porta a Igreja Católica Romana. Os padres orientam que a pessoa não pode ler a Bíblia por ela mesma, ela depende do clero, ela depende da Igreja Católica para a interpretação correta das Escrituras. Isso é um grande erro, isso se constitui num grande erro, porque a Bíblia ela foi feita para o povo, para as pessoas entenderem o plano da salvação. Mas isso são tentativas de fazer com que as pessoas permaneçam na ignorância e, se tornando ignorantes pelo resto de suas vidas, eles vão aceitar com grande facilidade as mentiras que são expostas por esses televangelistas da televisão, ok? Interessante é que essa atitude do Edir Macedo, em virtude dessa questão da teologia, é muito contraditória, porque ele mesmo, né, ele declara que ele cursou diversos graus no nível de teologia. Isso ele diz, tá? Então, é algo assim extremamente contraditório. Em outro ponto, nós podemos destacar que a Universal do Reino de Deus,
ela chama o seu principal líder de teólogo, né? Então, se a gente começar a ver as documentações desta seita, nós perceberemos que ele é chamado de teólogo, no caso Edir Macedo. Então, embora Edir Macedo ele venha advertir os seus membros sobre as falsas doutrinas, tá? Conforme algumas literaturas escritas por ele, é importante salientar que esses líderes, eles serão responsáveis diante de Deus pelo conteúdo destas pregações que eles ministram da chamada da falsa teologia da prosperidade. Porque, na verdade, não existe nenhuma teologia verdadeira da prosperidade. A Bíblia, ao contrário do que esses falsos mestres ensinam, ela ensina que no mundo você vai ter aflições, você vai ter perseguições. Aqueles que querem andar com uma vida piedosa diante de Deus vão passar muitas tribulações, muitos problemas, mas eles não. Ensinam um evangelho totalmente diferente. Então, sem dúvida, a Universal do Reino de Deus, ela prega heresias, conforme nós vamos perceber nesta série. Agora, devemos notar que a Universal do Reino de Deus, ela não nega a doutrina bíblica da Trindade, ou seja, do Deus Trino. A natureza humana também, eles não negam de Cristo e também a sua natureza divina. Por isso que é interessante, é uma seita diferenciada, né? Eles não negam a natureza humana e a natureza divina de Cristo e a sua obra redentora na cruz. Tá? Mas o evangelho que eles pregam é um evangelho de sacrifícios, né? É um retorno ao Antigo Testamento, é uma soteriologia, uma doutrina da salvação inadequada. E é isso que nós vamos estudar aqui nesta série, tá bom? Agora, se nós vermos os documentos da Igreja Universal, por exemplo, o livro em que cremos, no item 3, por exemplo, e o item 4, levando em consideração algumas das afirmações de suas declarações doutrinárias, né, publicadas na internet, a Igreja Universal do Reino de Deus parece muito evangélica, tá? E até pentecostal, aí, dos moldes pentecostais. Agora, no entanto, ainda existem graves problemas em sua soteriologia. E nós vamos destacar nesta série, ok? Para Edir Macedo, o Evangelho constitui pelo menos 3 tipos de bênçãos, né? Ele afirma que o Evangelho que ele prega, né, evidentemente, que não é o Evangelho da Bíblia, ele diz que o Evangelho te oferece bênçãos financeiras, ou seja, material, riqueza, tá? Também você tem o segundo ponto, que seria os benefícios físicos, ou seja, saúde, curas de enfermidades, coisas desse gênero. O terceiro ponto seria a salvação eterna. Tá? Essas 3 bênçãos são, segundo Edir Macedo, promessas divinas e direitos de todos os seguidores de Jesus Cristo. No livro deles, da Universal, em que cremos, no item 14, nós vemos essas declarações. Tá? Igualmente, o Evangelho é a chave para se livrar dos sofrimentos demoníacos, segundo Edir Macedo, porque Jesus liberta o seu povo da desgraça, da miséria e deseja lhes dar uma vida de paz, alegria e prosperidade, segundo uma documentação do ano de 2006, página 120. Então, segundo Edir Macedo, para experimentar as bênçãos mencionadas é preciso apenas ser liberto dos demônios e de suas influências. Essa premissa compõe um enredo principal e a especialidade
ministerial da Igreja Universal do Reino de Deus e do seu mercado religioso. Tá? Então essa tríplice bênção, né? Que seria a bênção financeira, benefícios físicos como cura e a salvação da alma, pregada por Edir Macedo, é totalmente enfatizada na Igreja Universal do Reino de Deus, e nós vamos observar o primeiro problema dentro da doutrina da salvação, que é diferente do que é apregoado pelo senhor Edir Macedo. Bem, o ponto principal da Igreja Universal do Reino de Deus e igrejas semelhantes, né, no caso movimentos neopentecostais, é o aqui e agora, destacando o sucesso, o ganho de capital, felicidade, autorrealização, saúde e, no mínimo, um estilo de vida de classe média, ok? Então essa ênfase representa um prejuízo para a mensagem da vida eterna com Deus e de viver debaixo da sua graça, segundo oferecido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então, as obras de Edir Macedo, principalmente a de 1993, na página 136, nós vemos ele confirmando este argumento, seja por anunciar as bênçãos da prosperidade e saúde antes da salvação eterna, segundo Edir Macedo. Então a gente vê aí a principal mensagem de Edir Macedo seriam essas bênçãos da prosperidade e de saúde, né, que ele nivela ao pé de igualdade da salvação em Jesus Cristo. Então, uma vez que os demônios, segundo a Igreja Universal do Reino de Deus, são os demônios normalmente considerados a razão do sofrimento e da ausência dos ganhos, no caso ganhos materiais e físicos, né, os métodos de libertação se tornaram elemento-chave na estratégia desta seita, ok? Então, nós vemos aqui um ex-pastor documentando um fato, dizendo que existe uma luta contra os demônios dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, porque, segundo esse ex-pastor da Universal, diz que é um dos pontos significativos das reuniões da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele também, esse ex-pastor, ele afirma e observa que os pastores da Universal do Reino de Deus, por vezes, se referem aos demônios de uma forma muito intensa, que às vezes se fala mais em demônios do que propriamente em Deus. A mensagem evangélica, ela é bem diferente disso, tá? É evidente que existe, de uma maneira literal, não simbólica, a existência dos espíritos malignos e que eles realmente atuam sobre o planeta Terra. Entretanto, essa ênfase dada ao neopentecostalismo, aos demônios, é algo assim realmente assustador, né? Então, se a pessoa ela for pregar, dar uma ênfase à salvação da alma dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ela será extremamente prejudicada, porque, segundo a liderança, são temas desinteressantes. A Igreja Universal do Reino de Deus gera explicações extremamente ambíguas do Evangelho em seus esforços didáticos e evangelísticos. Estão registrados, pelo menos nas suas literaturas, dois tipos de imprecisão soteriológica, ou seja, dentro da doutrina da salvação. É feito uma mistura da universal da salvação com os conceitos de prosperidade e saúde, tá? E outra questão seria a sua definição particular de evangelização. Então, eles dão também muita ênfase ao sacrifício, né?
Então emerge esse tipo de doutrina como um ponto central da universal do reino de Deus, ok? Então os termos sacrifício e fé são praticamente inseparáveis e quase que sinônimos nos discursos da universal do reino de Deus, né? Então pesquisadores da universal do reino de Deus revelam que quando você fala em diabo, sacrifício, fé, praticamente os três termos, né, são usados com grande frequência dentro dos participantes desta chamada universal do reino de Deus. Então eles também fazem uma diferença entre fé salvadora e uma fé do tipo de prosperidade e saúde. Porém, em outras ocasiões, tais discussões não são tão fáceis de discernir. Existe também literaturas da Universal do Reino de Deus, como por exemplo os 10 Passos Rumo à Salvação, escritos pelo próprio Edir Macedo, obra essa de 2005, página 19 a 24, e também 2006, páginas 132 a 139. Esses 10 passos rumo à salvação tentam explicar como a pessoa pode se libertar dos demônios, né? Então Edir Macedo ele salienta em sua explicação e deixa uma lacuna concernente a como se libertar dos demônios, né? Porque ele não deixa claro, né, se o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus ocorrerão apenas após esses passos ou durante os mesmos, ok? Então a razão dada para tal ambiguidade é que para a Igreja Universal do Reino de Deus a salvação praticamente se identifica com libertação de males particulares, ok? Então, dentre os documentos da Universal do Reino de Deus, um dos bispos da igreja, tá, ele revelou em 2003 que o investimento também da denominação em estações de rádio e televisão excede a construção de templos e catedrais, pois consiste na ferramenta evangelística mais importante. Então, para a Igreja Universal do Reino de Deus, é mais importante do que construir templos é o seu investimento na mídia, ok? Na mídia televisiva. Então, eles são portadores da Rede Record de televisão, mas que não representam de maneira alguma a voz evangélica e tampouco cumpre o propósito evangelístico que é proposto. A rede de televisão Record leva ao ar, em sua maior parte, programas que são totalmente anti-evangélicos, né? A Universal ela praticamente enfatiza o evangelho como algo libertador da possessão demoníaca, do poder dos demônios, uma ênfase muito grande de testemunhos de mãe de santo, ex-feiticeiros, esse tipo de coisa, né? E eles dizem que para desfrutar de saúde e prosperidade você tem que ser liberto dos demônios, né? Além da salvação eterna, evidentemente. Então, na verdade, essa crença ela se mistura e desvia, né, o verdadeiro propósito do Evangelho de Jesus Cristo, que é a salvação eterna da alma, além de ter variados problemas dentro da área da salvação. Bem, a seguir podemos chegar à conclusão da questão da Universal sobre o seu ensino sobre a salvação eterna. De uma forma resumida,
a salvação é apenas um estado de alguém, certo? Que adquire e depois mantém. Além disso, existe basicamente 3 fases distintas no ensino da Universal do Reino de Deus sobre a salvação eterna. Vamos destacar 3 pontos. O primeiro ponto é uma salvação simples. Segundo, é uma salvação acompanhada do batismo nas águas. E o terceiro ponto é a salvação acompanhada do batismo no Espírito. As 2 últimas são necessárias para que haja a regeneração ou o novo nascimento. Do lado de fora dos templos e catedrais da Universal do Reino de Deus encontra-se a inscrição Jesus Cristo é o Senhor. Um dos seus artigos, sob suas crenças, afirma que a fé somente em Cristo, não em obras, oferece salvação a alguém que deseja. Então, isso nós encontramos no livro da Universal do Reino de Deus, em que cremos, item 6. No entanto, essas declarações não são o que a liderança praticamente propaga, tá? Nem o que os membros ouvem diariamente nos templos da Universal do Reino de Deus. Edir Macedo diz em uma de suas literaturas do ano 2000, página 55, diz Edir Macedo aos seus leitores como receber essa conversão cristã. Ele enfatiza o seguinte: você precisa fazer a sua parte para mudar isto e crer na palavra, aceitá-la e se esforçar para colocar em prática na sua vida. Dessa forma, então, o arrependimento, que implica a prática de obras e rituais, bem como a eliminação de atos pecaminosos, produz benefícios imediatos e eternos, conforme Edir Macedo, em literatura de 2008, página 12 e página 13. De acordo, então, com a perspectiva de Macedo, Cristo torna a salvação possível através do seu sacrifício como ser humano, mas as pessoas têm acesso a essa salvação através da resolução pessoal e da realização de obras morais e rituais religiosos. Na doutrina da salvação da Igreja Universal do Reino de Deus, o ato, por exemplo, o ato do batismo na água, conduz a uma salvação mais completa, né, ao seguidor de Cristo, né, e aquele que se arrepende. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela afirma que, embora o batismo não seja a única forma de obter a salvação, é um ato necessário à sua aquisição, a aquisição da salvação. Então, no momento em que esse ritual acontece, juntamente com seus benefícios, no caso o batismo, né, ele infunde na pessoa, né, e um desejo de praticar o cristianismo. Bem, caso contrário, o verdadeiro batismo na água não representa apenas a morte da natureza pecaminosa, segundo Edir Macedo. Ensina ele que este ritual produz a morte para o pecado e a imunidade ao seu poder. Ok? Portanto, Edir Macedo ele sugere que a salvação acompanhada do batismo é distinta e superior à salvação simples, ok? Como simplesmente receber a Jesus como Salvador. Na sua literatura, os 10 passos rumos à salvação, prescrito por Edir Macedo, na página 132 e 139, acrescentam mais complicações à doutrina da salvação da Igreja da Universal do Reino de Deus. O Bispo Macedo, ele garante que a prescrição
que eu vou citar para vocês aqui, beneficia os cristãos em sua peregrinação. Por exemplo, você tem que aceitar, segundo a literatura, os 10 rumos à salvação. Você tem que aceitar de fato o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, participar das reuniões de libertação, ser batizado, buscar o batismo com o Espírito Santo, andar em santidade, evitar más companhias, frequentar as reuniões de membros, ser fiel nos dízimos e ofertas, né, pessoal? Não poderia faltar isso. Orar sem cessar e vigiar. Bem, Edir Macedo destaca essas etapas da salvação, e o que é assim alarmante nas suas declarações é que ele instrui os seus leitores a não se preocuparem com a ordem da lista, né? No caso, andar em santidade, etc. e tal. Mas que ele deve prestar atenção nos rituais da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Para não confundir a sua salvação. O problema é que Edir Macedo ele confunde salvação com o crescimento cristão. Esse que é a problemática. Ele confunde essas coisas. Edir Macedo ele estabelece um sistema paradoxal de deveres evangélicos baseados no esforço humano, como meio de obter a salvação, embora ele insista que a salvação não provém da obediência da lei. Por último, a maior parte das etapas pronunciadas por Edir Macedo está associada à libertação demoníaca. Dessa forma, mais uma vez é demonstrada a mistura da ênfase na prosperidade e na saúde com os ensinamentos sobre a salvação eterna. É importante entender que a Igreja Universal do Reino de Deus ensina que a salvação eterna é um estado a ser adquirido e mantido, em vez de uma condição eterna. Ou seja, prova-se mais uma vez um semi-pelagianismo dentro da Universal do Reino de Deus. Se a pessoa não conseguir manter o estado de salvação, tem a sua salvação anulada, o que resulta na perda da proteção divina contra os demônios. Embora Macedo afirme numa obra do ano 2000, páginas 55 e 67, ele acredita que a salvação é providenciada por Deus. Mediante o sacrifício de Cristo, um cristão deve estar decidido a alcançá-la. Então, fazer a sua parte para manter esse estado através da prevenção de atos pecaminosos e da realização de atos religiosos. O livro de Edir Macedo, Os 10 Rumos à Salvação, conforme eu mencionei anteriormente, confirma a ideia de se manter no estado de salvação. Segundo Edir Macedo, existem alguns auxílios divinos disponíveis para que o crente realize essa difícil tarefa, ok? No entanto, a vigilância constante, os sacrifícios são necessários. Caso contrário, a salvação é anulada, segundo Edir Macedo, na sua literatura no ano de 2008, páginas 15, páginas 16 a 27. Macedo também diz na obra de 2008, na página 34, ele oferece a seguinte ilustração para mostrar como, em sua perspectiva, a salvação é verdadeiramente difícil de se manter. Referindo-se ao ladrão arrependido que Jesus salvou na cruz, Edir Macedo acredita que foi melhor para o ladrão ter morrido logo depois de sua confissão de fé, porque se tornou uma salvação mais fácil. Seu raciocínio é que esse homem não teve tempo de cair em pecado, perder sua fé e renunciar a Cristo. Surpreendentemente,
Macedo afirma na sua obra em 2008, página 34, ele acredita que o ladrão não nasceu de novo, não foi regenerado, foi simplesmente salvo, portanto teria pouco poder para permanecer no caminho cristão, principalmente sem o batismo na água e do Espírito. É absurda essa perspectiva de Edir Macedo sobre a dificuldade da manutenção da salvação. Se a salvação é tão vulnerável, a pessoa ser executada imediatamente após a confissão seria então a melhor solução? Caso contrário, um cristão, como no exemplo do ladrão arrependido, teria que completar a sua salvação com outras obras e rituais, além de lutar para manter esse estado precário. Certamente a solução para a manutenção da salvação é o que a Igreja Universal do Reino de Deus descreve como viver pela fé, através de sistemas de sacrifícios e rituais. Edir Macedo também diz, na sua literatura de 2008, na parte B, ele utiliza João capítulo 3, verso de 1 a 21, como um dos seus principais textos prova para explicar a sua versão do novo nascimento. Ele se concentra nas palavras de Jesus sobre nascer da água e do Espírito, conforme João capítulo 3, verso 5. Edir Macedo afirma que o novo nascimento acontece em duas etapas. Sem passar pelas duas etapas, as chances de alguém permanecer como cristão são mínimas. E a razão para o provável desvio é a regeneração ainda não ter ocorrido na vida do cristão. A primeira etapa, segundo Edir Macedo, a primeira etapa do novo nascimento é o nascer da água, o que implica receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Segundo, o batismo na água, conforme Edir Macedo diz na sua literatura de 2008, na página 35 a 37. Conforme já foi mencionado, esse receber Jesus envolve uma decisão pessoal de acordo com a Igreja Universal do Reino de Deus sobre a salvação, juntamente com o ritual do batismo. Ok? Então, Edir Macedo ele acredita que a transformação divina acontece em um crente arrependido através do ritual do batismo nas águas. Tá? Portanto, o batismo na água, referido em João 3 e 5, é o batismo realmente na água, ou seja, o crente quando é imergido na água. Então, o ritual representa então essa mesma perspectiva. É preciso reforçar que essa primeira etapa do novo nascimento é distinta da salvação simples, segundo Edir Macedo. Embora o batismo na água complete a primeira etapa do novo nascimento, Edir Macedo ensina que o crente deve receber o batismo no Espírito Santo. Sem completar essa segunda etapa do novo nascimento, diz Edir Macedo na sua obra de 2008, página 35, ele afirma que a pessoa ainda não é nascida de novo, mesmo que seja salva. Além disso, tal pessoa corre o risco de ser envolvida por possessões demoníacas, possuir baixa imunidade a opressões demoníacas e pouca resistência à tentação do pecado, conforme ele diz na página 62 da sua literatura de 1999. A razão apresentada pelo bispo para essas vulnerabilidades espirituais é que o Espírito Santo ainda não habita no crente. Alguns dos ensinamentos de Edir Macedo indicam que um seguidor realmente decidido, o batismo do Espírito Santo deve suceder automaticamente o batismo na água, conforme a literatura do Sr. Edir Macedo de 2008, parte B, da página 35 a 37. No entanto, ele insiste que os crentes batizados
devem buscar o batismo no Espírito, sendo esse distinto do batismo nas águas, né? Até que isso ocorra, falta ao crente a verdadeira regeneração cristã, segundo Edir Macedo, né? Então ele não está imune aos demônios e também não tem o pleno poder divino interagindo na sua vida cristã. Por essa razão, os pastores da Universal do Reino de Deus testemunham expulsar demônios frequentemente de crentes sinceros, pertencentes a diversas denominações evangélicas, pois muitos não tinham sido batizados com o Espírito Santo, segundo as literaturas do Sr. Edir Macedo. Embora uma pessoa receba um novo nascimento, o batismo na água e no Espírito é que conduz realmente à verdadeira regeneração, segundo Edir Macedo. Ele adverte que essa pessoa ainda pode ceder e dar espaço ao diabo e ficar fora das bênçãos de Deus. A pessoa ainda tem que se manter firme, pois a salvação é através do seu próprio sacrifício com Deus até o último dia, ok? Isso, evidentemente, é semi-pelagianismo, algo igual à Igreja Católica. Então, Edir Macedo ainda adverte que a salvação ela é anulada, se a pessoa ela não fizer esses requisitos ou obter esses requisitos. Existem múltiplos e graves problemas no discurso da doutrina da salvação de Edir Macedo, né? Em primeiro lugar, ele enfatiza exageradamente a mensagem da prosperidade e da saúde, esse evangelho que ele prega, né? Ele coloca em detrimento a salvação eterna da alma. Num segundo ponto, nós podemos observar que ele explica o tema da salvação eterna de uma forma tão ambígua que é extremamente difícil compreender, de fato, a teologia de Edir Macedo. Outro ponto é que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela ensina erroneamente. Outro ponto é que a Igreja Universal do Reino de Deus ensina erroneamente que se adquire a salvação através da justiça humana e através de cerimônias, em vez da fé na pessoa de Jesus Cristo e na justiça de Cristo. Um outro ponto que devemos salientar é a ideia de que a salvação é simplesmente um estado a ser adquirido e depois mantido pelo crente, né? Então, claramente, conforme os conceitos do Novo Testamento, nós vemos uma divergência desses ensinos para com a Bíblia Sagrada. Outro ponto interessante é que a liderança ela defende a crença de que existem diferentes fases de salvação. A salvação simples, a salvação juntamente com o batismo na água e o batismo com o Espírito. Um conceito totalmente estranho à Bíblia. Outro ponto interessante é que Macedo ele ensina que a Igreja Universal, né, ela propõe que a regeneração envolve duas etapas, que é posterior à salvação. Apesar da Igreja Universal não negar a importância do sacrifício de Cristo na salvação, ela baseia sua soteriologia, sua doutrina da salvação, no esforço e nos rituais humanos, o que a Bíblia condena veementemente, conforme Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Colossenses 2, versos 6 e 8, Tito capítulo 3, versículo 5 e por aí vai. A Bíblia ordena claramente que os cristãos desenvolvam a sua salvação e demonstrem frutos de arrependimento, isso é evidente. Entretanto, esses mandamentos não significam que a salvação
em Cristo inclua adesão a códigos morais e rituais. Se os seguidores tentam obter ou manter a sua salvação através de rituais e boas obras, negam a graça de Deus e tornam-se escravos dos seus próprios sistemas. A salvação cristã legítima, ela está fundamentada nas verdades indispensáveis, conforme ratificado pelos reformadores. Ou seja, somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça e somente a glória de Deus. Ok? Jesus Cristo lidou com os nossos pecados e conquistou a nossa salvação através do seu sacrifício na cruz, não através do nosso sacrifício. Esses fatos não são negados no discurso soteriológico da Universal. Contudo, são redefinidos e expressam algo muito diferente do Evangelho. Mesmo que a Universal do Reino de Deus considere Cristo, utilize as Escrituras e chame a atenção para o seu nicho, particular de ensinar as pessoas a viverem pela fé, a verdade é que a mensagem da salvação ensinada pela Universal do Reino de Deus, ela contrasta com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ensinado a salvação pela fé. Concluindo, podemos dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela propaga a sua versão adulterada de fé, que não se baseia na suficiência de Cristo, conforme revelada nas Escrituras. Dessa forma, não é de surpreender que o termo graça se encontre praticamente ausente no vocábulo da Universal do Reino de Deus. Ok? O termo graça é praticamente inédito na igreja. As pessoas não entendem e nem ouvem falar sobre a graça. Eles não se lembram desse termo graça e misericórdia terem sido mencionados nas mais de 50 reuniões que foram feitas, conforme declara aí um ex-bispo que fez parte deste movimento. Então, dada a posição soteriológica que é descrita nos trabalhos da Universal do Reino de Deus, na verdade tem se tornado uma pedra de tropeço para a evangelização do Brasil, porque é um evangelho diferente, uma mensagem diferente, e a Igreja Universal do Reino de Deus comete duas falhas descritas que são verdadeiros escândalos. Primeiro, a sua mensagem de salvação eterna é, na verdade, um evangelho adulterado. Em segundo ponto, ela substituiu a fé somente em Cristo por uma outra salvação que utiliza um sistema de justiça humana e ritualística. Portanto, as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, a palavra de Deus que nos mostra que entre o povo de Israel houve falsos doutores que trouxeram ensinamentos que conduziram as pessoas ao erro. Da mesma forma, a palavra profética em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, nos mostra o retrato desses movimentos que surgiriam no final dos tempos e que muitos seguiriam as suas dissoluções e, por avareza, fariam das pessoas comércio, ou seja, usariam suas vidas não com o propósito de salvação, mas com o propósito de enriquecimento através de pessoas que não leem as Escrituras. Que Deus possa ter misericórdia de você, de mim, e que possamos realmente entender que a salvação é pela fé em Cristo, que não são por obras realizadas por mim e nem que eu vou obter a minha salvação. Evidentemente que devemos buscar a santidade, mas não é essa santidade que vai me levar à salvação.
A salvação é uma obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário por mim e por você. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós, através do seu Evangelho verdadeiro. Fique na paz. Deus abençoe as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.